Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus é acusado de expulsar demônios por uma ação não de Deus, mas do demônio. É uma acusação muito grave contra a ação de Cristo. Ele é o rosto do Pai, é filho do Pai, é Deus com o Pai e age no Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é um coração muito duro, fechado, mesquinho, as pessoas de alma muito pequena para acusar Jesus de agir sob efeito do mal. E Jesus depois vai falar do pecado eterno, da blasfêmia que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Primeiro devemos reconhecer que o sacerdote tem poder de perdoar pecados, poder dado por Cristo. Quem perdoa pecado é o Espírito Santo. Então o sacerdote ele age no Espírito Santo, assim como todas as ações de Cristo são ungidas pelo Espírito. Irmãos e irmãs, Jesus está nos ensinando que nós não devemos ter o coração fechado à reconciliação com Deus. O nosso coração não deve ser duro ao Espírito Santo. E Jesus vai mostrar que esse pecado contra o Espírito Santo é como se a pessoa não se sentisse necessitada de Deus. É a pessoa que rejeita a Deus, que não se sente pecador ou se considera sem pecado. É o fechar-se ao convite de Deus à conversão. Irmãos e irmãs, é a pessoa que não tem nenhum interesse por Deus, que exclui totalmente, de modo livre e consciente, a ação divina da sua vida. Esse pecado é o endurecer no ponto mais alto do coração. É como se a pessoa falasse a Deus: você não me interessa. Eu estou bem sem a sua presença na minha vida. Não preciso de Deus. Essa pessoa se exclui Deus, às vezes ele vai se colocar no lugar de Deus. Aí Deus não pode fazer muito por ele, porque ele está fechado à graça. É o pecado ao qual o homem se nega livre e conscientemente ao perdão e à misericórdia do Senhor. O que Deus pode fazer diante dessa ação humana livre e consciente? Nada, porque Ele nos dá a liberdade. Nós não somos marionetes de Deus, onde Ele força a nossa fé, a nossa submissão ao Senhor. Ele nos deixa livre. Já no Antigo Testamento, se pedia no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13, para a gente não se fechar à reconciliação com Deus. O livro dos Provérbios afirma: quem oculta seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e se afasta deles alcançará misericórdia. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado e permitir a ação de Deus na nossa vida que nos santifica. O Espírito Santo possa nos convencer sempre dos nossos pecados e que o Espírito Santo possa nos mover ao confessionário,
cristão não deve acumular pecados. Deve buscar a confissão sempre que necessário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.